Bom, agora a gente destaca uma entrevista que o presidente Lula concedeu à BBC News sobre a sua relação com o presidente americano Donald Trump. Ao ser questionado sobre arrependimento de ter associado Donald Trump ao fascismo, Lula respondeu o seguinte: veja, o comportamento dele é um comportamento muito ruim para a democracia. O presidente Trump, ele tem negado tudo aquilo que é habitualmente conhecido, sabe, de respeito às instituições democráticas do mundo. Ele tem tido um comportamento muito ruim e tem apoiado pessoas antidemocráticas no mundo inteiro. Lula foi cobrado sobre por que não tentou ligar para Donald Trump depois da escalada da crise diplomática. Por 6 vezes, Lula desviou da resposta objetiva e atribuiu ao republicano a falta de diálogo. Vamos acompanhar. You've written articles which you say are to start a dialogue with Donald Trump. Why not just pick up the phone to him? Porque eles não querem conversar. But he said you can call him Eles não querem anytime. conversar. Eles não querem conversar. Eu estou dizendo há 4 meses que nós estamos dispostos a conversar. But now, why not try pick up the phone to him? Ele publicou no portal dele, e eu fiquei sabendo pelos jornais aqui no Brasil. Eles não querem conversar, eles não querem multilateralismo, eles querem unilateralismo. Então, quando eles quiserem conversar, o Brasil está pronto para conversar. Pronto. Nós temos o meu vice-presidente, nós temos o meu ministro das Relações Exteriores e o meu ministro da Fazenda disposto a conversar. E com o Trump, na hora que ele quiser conversar, eu estou pronto a conversar. President, can I just confirm one point with you? President Trump has said he's happy to talk anytime. Can I just confirm, have you tried to and he's just not picking up, or have you not tried to call? Olha, eu não tentei fazer chamada porque ele nunca quis conversar. So you've never tried to call Nunca Donald quis Trump? conversar. Uma coisa é falar com a imprensa, outra coisa é dizer o seguinte: ninguém tentou conversar com o Brasil. So to confirm, the reason you haven't tried to call is because he didn't try to call before imposing the tariffs. Is that correct? A razão que nós não ligamos é porque os americanos não querem conversar. In a few words, how would you describe your current relationship with President Trump? Olha, não tem relação. Que conversa de maluco, hein, Consta? Imagina a coitada da repórter ali, o tradutor, tentando passar a resposta para o presidente Lula. Ela, por 6 vezes, insistiu porque ela queria se certificar de que realmente ele não tentou ligar e a resposta vinha assim: não, eu não tentei porque ele não quer conversar comigo. O Lula entrou naquilo que ele chama de referência circular, né? E a repórter estava tentando obter uma resposta objetiva, né? Mas de um sofista é difícil isso. Agora, me chamou a atenção ali que o Lula disse que o Trump está defendendo um monte de gente antidemocrática mundo afora. E eu fiquei pensando, né? Puxa, ele tá defendendo o Maduro, então. É ele que está defendendo o Daniel Ortega na Nicarágua e os xiitas ayatolás do Irã. Vai ver que é ele que está defendendo o Putin, né, e tomando partido na guerra da Ucrânia ao lado do agressor. E, claro, sem dúvida nenhuma, só pode ser o Trump, então, bajulando o Xi Jinping na China. Esses são os grandes líderes antidemocráticos que nós temos no planeta. Ups, me confundi. Quem está do lado deles todos é o próprio Lula, né? Diga, Piotr, a jornalista estava tentando buscar alguma racionalidade ali numa resposta objetiva do presidente Lula, né? Mas você tentou ligar, pelo menos, já que você está respondendo que ele não quer falar com você, então você me disse que pelo menos tentou fazer a ligação, mas não conseguiu. Mas a repórter era anti-quiabo, né? Anti-sabonete, ela não deixou. E ele deu a mesma resposta porque não tem resposta nenhuma mais para dar. O Lula é uma farsa, né? Você para pensar, né? Tudo que ele disse que ia fazer na vida dele. Aliás, tem uma camisa, uma foto dele vestindo a camisa da Anistia, já viu? Está circulando pela internet. Anistia para quem sequestrou o embaixador americano, matou. Esses podem. Esse sim. Agora, anistia para essas pessoas do dia 8 de janeiro que ele fugiu lá para Araraquara, inventou um compromisso em Araraquara. Chuva. Sabe que eu adoro Araraquara, eu tenho tios que eram de lá, os tios da minha mãe, né, parte da minha família, mas eu fico imaginando, no começo do mandato, um presidente da República ir para Araraquara. Sem nenhum demérito a Araraquara, já disse aqui que eu adoro Araraquara. Como também não precisa ir para Piracicaba, não. Ele foi para ver as consequências de uma tempestade que tinha caído em São Carlos, não em Araraquara.
E aí o Lula fica com essas respostas. Ninguém leva a sério o Lula. O problema é que o Supremo leva a sério. Porque quem garante o Lula hoje no poder é o Supremo Tribunal Federal. Sem o Supremo, mantidas as condições naturais de temperatura e pressão de uma democracia, o Lula já teria sido empichado. Porque motivo não faltou. Pelo menos para abrir um processo de investigação. Mas com o Supremo dizendo para o Congresso que pode e que não pode empichar o presidente, não tem crime de responsabilidade, ele fica aí. Tranquilizador para o país ouvir do Lula, ele fala num trecho dessa entrevista que ele fala, tem pessoas para conversar o tempo todo, tem o ministro da Fazenda, tá? O Fernando Haddad, tem o vice-presidente que também é ministro. Já pensou que você tem que resolver um problema sério com o Alckmin? E um presidente recomenda, confessa que não é atendido e põe à disposição do presidente Trump o Alckmin. Isso é ofensa. E o Constantino disse tudo. O Lula apoia Nicarágua, Cuba, Rússia, China, terroristas, Irã e acha que o Trump está fazendo coisas muito ruins para a democracia. Haja cinismo. Você acha no direito de chamar o Trump de fascista, né? Porque foi a pergunta da jornalista, se ele tinha se arrependido de ter associado o Donald Trump ao fascismo. Ele faz coisas ruins para a democracia. E ele resume o fascismo como não apoiar, por exemplo, a OMC, de onde ele acha que isso é o fascismo. A cabeça do Lula é um negócio estranho, mesmo, né? E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, mandou abrir um inquérito contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, seus filhos, Flávio e Eduardo, além de integrantes do governo anterior. A investigação pedida pela Polícia Federal trata de contratos da pandemia suspeitos de corrupção. O caso é oriundo da CPI da pandemia de Covid, que indiciou Bolsonaro e outros aliados no relatório final. Segundo Flávio Dino, há indícios de fraudes, superfaturamento, desvio de recursos e contratos com empresas de fachada. Agora cabe então à Polícia Federal realizar as oitivas diligências e apurar as responsabilidades, Silvio. Quer dizer, a Polícia Federal bateu a porta do Supremo, caiu aí na mesa do Flávio Dino e pediu a abertura de um inquérito, além do ex-presidente Jair Bolsonaro, dos filhos, mas também tem empresários. Luciano Hang também foi incluído, deputada Bia Kicis, Carla Zambelli, quem mais está nessa lista? Alan dos Santos, olha, é muita gente, a gente coloca inclusive na tela, Silvio, todos os indiciados agora nesse inquérito. Deixa eu só trazer, pois bem, é verdade, Paula, tem vários nomes de empresários aí, tem... Até Felipe Martins, Silvio. Exato, tem ex-integrantes do governo Jair Bolsonaro, empresários, jornalistas, influenciadores, enfim. É um absurdo, né, Paula, que eles, em setembro de 2025, eles vão tentar usar a pandemia como arma política. A Covid vai ser ressuscitada, né? Nós vamos trazer a pandemia da Covid como arma política em 2025 e estamos, evidentemente, a um ano do novo processo eleitoral para eleições majoritárias no Brasil. Em setembro do ano que vem, a eleição está a todo vapor, já caminhando para o primeiro turno. É um absurdo. Agora, só jogar a luz num ponto aqui. O Flávio Dino vai recuperar a CPI da Covid. À época, embora totalmente teatral, totalmente dominada por aquele trio que as pessoas vão se lembrar, Omar Aziz, Renan Calheiros e Randolfo Rodrigues e companhia, naquela época, um dos grandes escândalos foi a compra de respiradores fantasmas pelo Consórcio do Nordeste. Em 2021, o Consórcio do Nordeste, que tinha, aliás, o atual chefe da Casa Civil do governo Lula, Rui Costa, à frente do consórcio, e o Carlos Gabas como secretário, ex-ministro da Previdência Social e que vai aparecer enrolado nessa CPI do INSS, nesse escândalo bilionário também de Dilma Rousseff. Naquela época, o consórcio comprou por 49 milhões de reais respiradores que nunca chegaram aonde deveria. O Maranhão fazia parte de tudo isso. O Maranhão tinha como governador Flávio Dino. O Flávio Dino hoje é relator do caso da CPI da Covid, da pandemia, sendo que ele era alvo. Flávio Dino vai relatar sobre Flávio Dino.
Esse é o Brasil. É isso que nós estamos vivendo. Detalhe, para quem não se lembra, os respiradores não apareceram porque foram comprados de uma empresa que importava produtos de maconha, a HempCare. E, à época, o atual chefe da Casa Civil disse que não falava inglês e não se atentou. HempCare, e hemp significa maconha. Pois bem, isso virou o detalhe. E para aqui homenagear meu amigo Adalberto Piotto, Araraquara, por alguma razão, também entrou na compra de respiradores fantasmas. A distância de Araraquara até o Nordeste é grande. Do consórcio Nordeste. Deixa eu só fazer uma referência, quando eu disse do Lula, do que a gente viu, né? O gênero teatral farsa é descrito, porque é exatamente nesse sentido que eu quis dizer, né? É um gênero cômico, que foi cômico, né? A repórter pergunta a mesma coisa, ele responde, fica insistindo numa pergunta, não tem uma resposta objetiva, e ele dá uma resposta que, bom, já deu, é outra coisa. Fala alguma coisa a mais, presidente. É um gênero cômico caracterizado por situações exageradas e ridículas, ou de personagens caricatas e enredos simples, com o objetivo principal de provocar riso. O problema é que não é engraçado. Não respondeu uma pergunta objetiva de um repórter, até porque ela estava trabalhando ali. Aí o termo também pode ser usado no dia a dia para descrever, por exemplo, uma situação embusteira ou ridícula, que foi o que a gente viu no gênero farsa teatral que eu me referia em relação ao Lula. E aí mencionei o caso de quem usou a camisa da anistia lá em 79 e hoje ser contra a anistia, levando-se em conta os enredos e os contextos, hoje convenhamos, né? Não dá. É uma farsa no sentido do gênero teatral. Acho que o presidente já foi ao teatro e sabe o que é isso. Consta, o Silvio fez mais um resumo aí de como, mais uma vez, né, agora esse caso vai parar nas mãos de Flávio Dino, a questão desse relatório da CPI da Covid-19, agora com esse indiciamento, né, esse pedido da Polícia Federal para investigar todos esses nomes. Flávio Dino, que era, inclusive, governador do Maranhão, quer dizer, impedimento, suspeição, está fora de moda no Brasil já tem um tempo. Pois é, e essa CPMI foi a coisa mais circense que eu já vi na minha vida, né, com aquela trinca, o Maraziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros, né, como os principais nomes ali da ética no Brasil, segundo a turma da Globo e companhia, né, forçaram até essa para cima da gente. O Silvio já resumiu muito bem a hipocrisia disso tudo, né? Eu vou tentar ver o copo meio cheio. Se eles estão tendo que requentar denúncia de CPMI, né, contra Jair Bolsonaro, não contra o consórcio do Nordeste, é porque eles já estão antevendo talvez aí que a anistia vai vir. Vamos ter que ser otimistas aqui, né? Por que eles estão requentando essa denúncia agora, né? Depois de tanto tempo e uma denúncia tão ridícula, tão vazia. Eu acho que a forma positiva de ver isso é que eles estão prevendo aí uma anistia para o próprio Bolsonaro e vão ter que ter alguma denúncia qualquer para manter as acusações, as denúncias ali nas chamadas da grande imprensa. Bom, eu falei de Lula, né? Ele, se vai vetar, vai passar o vexame do veto ser derrubado. Aí vai para o Supremo, aí vamos ver o que vai acontecer. O Lula está indo a Nova York, para a Assembleia Geral da ONU, começa dia 22, mas a primeira-dama já está lá. Antecipou-se em 3 dias. Eu estou vendo aqui a programação dela hoje. Transversalização da conexão de gênero-clima. Eu não sei o que é isso, você sabe, seja lá o que for. E também diz que, talvez amanhã seja isso, é uma reunião sobre a causa palestina. Ainda bem que ela é socióloga. É porque ela deve conhecer tudo o que aconteceu nos acordos de Oslo em 1993, né? Em que Yasser Arafat e Menachem Begin, Yasser Arafat pela Organização da Libertação da Palestina, e era líder da Al-Fatah também, que era o braço armado, assinaram acordos que foram confirmados em Camp David, lá nos Estados Unidos, perante o presidente dos Estados Unidos. Acordo igual ao que fora firmado com o Anwar el-Sadat, do Egito, 1 ano ou 2 anos antes, também em Camp David, reconhecendo o Estado de Israel.
A Organização para a Libertação da Palestina reconhece o Estado de Israel. E começa uma transição para o Estado da Palestina, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Deu prêmio Nobel para o Menachem Begin e para o Yasser Arafat, que está aí numa foto que eu estou com ele em 1996, ele prêmio Nobel da Paz, por causa disso. E vejam só, vocês lembram? Todos eles foram assassinados. O Anwar el-Sadat foi assassinado numa parada militar. Os que estavam desfilando estavam municiados. O Menachem Begin recebeu uma facada. E o Yasser Arafat foi para Paris para se tratar, mas dizem que era daqueles venenos que não deixam rastro. E aí o Hamas tomou conta de Gaza, tirou a OLP, implantou uma ditadura sobre os palestinos e usou os palestinos como reféns permanentes, como blindagem. Sempre lançou foguetes contra Israel de dentro de hospitais, de escolas, tinha as reservas de munição até em lugares da ONU, né? Então, a primeira-dama sabe muito bem disso, porque ela é socióloga, sabe que quem quer eliminar Israel, não existiu o Estado de Israel, é o islamismo extremo, que foi que promoveu esses assassinatos e promove a ditadura como existe no Irã, né? Sob a égide do Irã, que tem o Hezbollah, como tinha antes os xiitas. Eu estava lá, em 82, no tempo dos xiitas, né? Lá no Líbano. E então, sabe muito bem, quem quer eliminar Israel é que não quer paz, não quer o Estado palestino. Não é Israel. O Hamas é o islamismo extremado, que atrapalhou a Síria, atrapalha o Líbano, e recebe todo o apoio do Irã, assim como os Houthis. Essa é a questão. Mas claro que a socióloga, que é primeira-dama, sabe de tudo isso. O que era para ser mais um discurso virou um campo de batalha político internacional. Lula soltou o verbo contra Trump, desafiando diretamente o ex-presidente americano em rede aberta. O recado foi claro. O Brasil não se ajoelha para potência estrangeira nenhuma. A resposta veio rápida e pesada. Porta-vozes ligados ao poder militar dos Esitzlas Guelda mandaram o aviso de que a América não será desafiada sem reação. O clima esquentou de vez e as chamas da tensão diplomática começaram a se espalhar como pólvora. Estamos diante de um divisor de águas: coragem ou risco, resistência ou submissão. Uma coisa é certa: o Brasil entrou no radar do império e agora cada palavra pode ser fagulha para uma crise global. Comente, você acha que Lula fez certo em enfrentar Trump? Compartilhe para que todos saibam o que está acontecendo. Siga e espalhe. A verdade não vai se calar.